Pois bem, então eu queria falar hoje não vou me estender muito, mas eu queria falar sobre a importância dos estudos de lógica, certo? Porque, em geral, os alunos chegam para uma sala de aula de lógica com muito medo, né? Terrorizados, que acham que vão aprender uma coisa dificílima, uma coisa, né, como fosse matemática, né, e vão ser reprovados, e vai ser uma tragédia, e toda essa baboseira, né? E não é nada disso. Porque, na verdade, em certo sentido, é uma matéria na qual vocês não aprendem propriamente nada. E se você for aprender a engenharia mecânica, aí sim, vocês vão aprender um monte de coisas que vocês não conhecem, psicologia, ou agricultura, pecuária, e por aí vai, vocês já aprendem coisas, né? Mas na lógica, vocês vão, na verdade, conhecer as regras do pensamento que vocês já possuem por nascença, né? Porque justamente o que nos separa, uma das coisas que nos separam dos outros animais, é uma capacidade de pensar um pouco mais aguda, certo? Então nós temos essa capacidade de reflexão, de raciocínio, certo? E então, quando a gente aprende lógica, a gente não aprende outra coisa senão as regras próprias do pensamento correto. Certo? Então, vocês não vão aprender realmente algo novo. Vocês vão aprender apenas a regrar uma potência que vocês já possuem. É a potência do pensamento racional. Correto? Bom, a história da lógica é bem ampla, né? E aqui vamos nos limitar à lógica ocidental. Se vocês forem, por exemplo, para a lógica indiana, tem sistemas de lógica com milhares de anos, né? E é todo um outro universo, né? E aqui vamos nos ater à tradição ocidental, que começa formalmente com Aristóteles. Não que não houvesse trabalhos de lógica anteriormente, né? Não que não houvesse uso da lógica anteriormente. Os meus alunos que estudam Gorgias sabem que, se pegarem, por exemplo, se alguém pegar o elogio de Helena, as pessoas vão ver uma série de condicionais, né? Então, Gorgias, muito antes de Aristóteles escrever sistemas formais, né, já usava lógica, todos usavam lógica. Isso é uma característica distintiva da filosofia no Ocidente, né, que é o uso da lógica, que é a racionalidade, né? É isso que se chama exatamente de racionalidade. Então, antes mesmo de Aristóteles, já havia o uso da lógica por parte dos sofistas, né? Os sofistas são os primeiros filósofos da linguagem. Então, eles se dedicam a estudar a linguagem, se dedicam a estudar como acontece o convencimento, se dedicam a estudar quais são as principais formas de argumentos que convencem. E Platão não vai desenvolver uma lógica formal, mas vai entender que há um caráter matemático no pensamento. E há mesmo, né? E daí que vocês sabem que na academia platônica havia aquela frase, não entre aqui que não for geômetra, né? Então ele considerava o estudo da lógica como um estudo propedêutico para as demais partes da filosofia. É uma concepção próxima daquela de Aristóteles, né? O estudo da lógica não, o estudo da geometria, certo? E Aristóteles vai ter uma noção semelhante. Ele vai ser o primeiro ocidental a escrever tratados de lógica pura, que são os primeiros analíticos posteriores, os tópicos, e a partir daí ele vai desenvolver um dos poucos humanos a constituírem sistemas lógicos, né? E a partir daí ele vai como que estabelecer as regras, né, do jogo intelectual, as regras do jogo intelectual na Grécia Antiga. A seguir, nós temos Crisipo de Sores, que é o segundo fundador
da Stoa, do estoicismo, que vai desenvolver a primeira versão do que hoje conhecemos como cálculo proposicional. Tem características muito divergentes, muito diferentes do cálculo proposicional moderno, porque, em primeiro lugar, não é uma lógica paraconsistente, né? Mas ele formaliza toda uma parte do pensamento que é muito importante para os dias de hoje. Antes dele, havia os megáricos, como Eubúlides, como Filo, como Teodoro Crono, que trabalhavam muito a questão dos paradoxos lógicos, a questão das condicionais também. Então, de certa forma, podemos ver Crisipo como um fruto, né, das reflexões tanto de Aristóteles sobre a lógica quanto dos megáricos. A seguir, né, nós vamos ter desenvolvimentos na Idade Média, mas não muito expressivos. Não vai ser criado um novo sistema lógico na Idade Média, né? E bem mais aí no século XIX nós temos George Bugler, que vai se alinhar com Aristóteles e Crisipo como o criador de um sistema filosófico, de um sistema lógico, né? Então ele vai constituir um sistema de lógica formal, um cálculo proposicional, e ainda constitui a base do que nós conhecemos hoje como lógica clássica. Na lógica, quando a gente fala de lógica clássica, não está se referindo à lógica antiga. A gente está se referindo à compreensão que se tem hoje, né, na atualidade, do século XIX para cá. Tem outro personagem muito importante, que é o Frege, e é menos citado. O Frege, ele desenvolveu o cálculo de predicados. Então, o cálculo proposicional foi desenvolvido por George Bugler, e o Frege desenvolveu o cálculo de predicados. Isso foi um avanço enorme. Significou um avanço enorme em relação à silogística aristotélica, que a silogística aristotélica durou 2.500 anos, né? Uma coisa impressionante, 2.400 anos, uma coisa assim, milhares de anos. Então, durante a Idade Média toda temos reflexões sobre a silogística aristotélica, depois na modernidade, a tal ponto que o Kant achou que jamais seria superado. Ele escreveu um texto dizendo que a silogística aristotélica era perfeita, não tinha nada a ser acrescentado. E o Frege, ele teve esse mérito de desenvolver, né, e criar uma nova concepção do cálculo de predicados, da silogística, introduzindo aquela questão da falácia existencial, né? De certa forma, né, ele corrige certos aspectos da silogística aristotélica a partir de uma nova visão metalógica, de uma nova metafísica. O século XX foi muito importante para a lógica. Tivemos enormes desenvolvimentos, e até agora, né, com o desenvolvimento da lógica paraconsistente, cada vez mais investimento na área de lógica, porque a gente ouve muito na filosofia essa acusação de inutilidade, né, que a filosofia é inútil, uma perda de tempo para a filosofia. E isso, com certeza, não se aplica à lógica. Por que não se aplica? Porque o mundo tecnológico que nós temos hoje diante de nossos olhos só é o que é graças à lógica, né? Como assim? Todo mundo usa um computador, estamos aqui falando através de computadores, todo mundo tem um celular, todo mundo assiste TV a cabo, certo? Todo mundo usa satélites e por aí vai. Tem toda essa parafernália tecnológica, e todos esses processadores só podem funcionar porque eles trabalham com lógica binária, né? É uma lógica binária operando dentro deles. O que é uma lógica binária? A lógica binária nada mais é do que uma redução do cálculo proposicional, de uma apresentação do cálculo proposicional através de dois números, um 0 e um 1, né?
E a diferença é que é muito mais fácil você programar uma máquina com zeros e uns do que com uma linguagem complexa, né? Então, todos os computadores que nós temos hoje em dia, tudo isso, celulares, tudo isso funciona à base de lógica. Não funciona de outra maneira. Não é mágica, né? Não é física, mas é lógica, né? Então, sem a lógica, se você retirasse a lógica do mundo contemporâneo, tudo que nós temos funcionando pararia instantaneamente. Não teríamos computadores, não teríamos celulares, tudo que depende de um processador, né? Os carros hoje todos têm novos, agora todos têm processadores, computadores de bordo. Aviões, né? É impensável um avião daqueles gigantesco de 100 toneladas, não sei quantas toneladas, voar sem o auxílio de computadores de bordo. E também é impensável que todo esse tráfego aéreo seja organizado de modo manual, né? Mas é tudo computadorizado. Qualquer um que já voou, já chegou no aeroporto, já viu aquelas linhas de jatos descendo, né? Eles descem em linha e sobem em linha, né? E tudo isso organizado através de computadores, através de informática. Então, literalmente, esse nosso mundo, no que se refere à organização dele e ao avanço tecnológico, depende crucialmente, essencialmente de lógica. Sem a lógica, simplesmente esse mundo deixaria de existir instantaneamente, né? E conjunto com a destruição do mundo, viria a destruição das pessoas, né? Que boa parte da nossa agricultura funciona assim também, o transporte de alimentos, também os navios funcionam com computadores de bordo, por aí vai, né? Então, é por isso que não há quem seja tão tolo a ponto de dizer que a lógica é inútil, né? A não ser uma professora que eu tive, que foi minha primeira professora de lógica. É uma boa pessoa, né? Mas ela não tinha noção disso. Ela achava que... Ela chegou na sala de aula e falou assim, agora eu vou ensinar para vocês uma coisa que é completamente inútil, né? E ela está totalmente errada, né? Não entendia para que serve a lógica. E isso é um problema mesmo para muitos professores de lógica que ficam apenas na parte formal e perdem o pé em relação a essas questões mais importantes, né? Sobre o uso da lógica na nossa vida privada. E também, né, como eu falei, não se trata de aprender uma coisa nova. Porque, na verdade, nós funcionamos logicamente. A lógica formal é uma tentativa de simbolizar o nosso pensamento, certo? E imaginem que vocês têm uma pane lógica, né, nos seus cérebros, né? Aí vocês vão atravessar a rua e vocês veem um carro vindo na direção de vocês e vocês, como tiveram a pane, vocês pensam assim, não vem um carro na minha direção, né? Então o que aconteceria? Imediatamente você ia morrer, né? Porque o carro ia te atropelar. Então, sem a lógica, vocês não sobreviveriam muitos minutos, certo? E a própria linguagem depende da lógica. A lógica, como eu disse, é uma tentativa de reduzir a símbolos a nossa linguagem racional. Então, a lógica também é vital, não só para a sociedade na qual a gente vive, mas para a humanidade em geral. Sem lógica, simplesmente, não haveria humanidade, né? Já teríamos sido extintos há muito tempo. E o que é espantoso é que a lógica não se limita aos seres humanos. Hoje a gente sabe que muitos animais também compartilham com a gente a capacidade de pensamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem corvos, por exemplo, que sabem contar até um determinado número. E se eles veem 5 pessoas entrando numa caverna, eles esperam essas pessoas saírem para que eles entrem também, certo? Então eles sabem contar matematicamente, né? E como a lógica é uma forma de matematizar o pensamento, então eles exibem, esses pássaros mais inteligentes exibem o pensamento lógico em alguma medida. E eles são capazes de resolver silogismos disjuntivos. Isso já foi comprovado, né? Então, papagaios, certos primatas, como orangotangos, como gorilas, certos cães também são capazes de resolver silogismos disjuntivos.
e chegaram a isso através da evolução, né? Então, pensar corretamente é, com certeza, um traço evolutivo que contribui para a sobrevivência, né, sobre a face da Terra. E pensar incorretamente leva justamente ao contrário, né? Leva ao fracasso, né? Leva à extinção. E, nesse sentido, é por isso que é tão importante a gente estudar os sofismas, porque se o seu pensamento é torto, se você não consegue pensar direito, se você pensa fora das regras, certo? Você perde acesso à realidade. Por quê? Porque a realidade para o humano não é uma percepção sensível. Porque nós não temos acesso a uma percepção crua, nua da realidade, né? Isso já, lá atrás, já Platão já sabia disso, isso é um fato, né? Um ponto comum, um ponto pacífico, da filosofia. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, todas as nossas percepções, sensações, todas elas acontecem já conceitualizadas, né? Elas já são processadas, por assim dizer, pelo nosso pensamento. Os estoicos vão falar sobre o conceito de fantasia, né? Que existe uma percepção que nos chega através dos sentidos, né? E essa percepção, ela é conceitualizada. Quer dizer, quando você vê um cão, essa palavra cão, o conceito de cão não está no cão que você vê, mas você que aplica essa percepção à palavra cão, certo? Quando você vê um humano, não está dado pela percepção que é humano, mas você reconhece essa percepção e aplica sobre ela o conceito de humano. E também todos os outros predicados, bom ou mal, ruim, difícil, tudo isso acontece através do nosso pensamento, não é dado pela experiência, certo? A experiência nos confere intensidade, dor, prazer, mas toda a conceitualização que se faz sobre isso não é da experiência, mas é algo que nós trazemos para a experiência, e é algo que, esse trazer para a experiência não é consciente, certo? Isso acontece num nível, vamos chamar de inconsciente, no nível automático. Então, quando a gente vê uma árvore, a gente não precisa parar, olhar e pensar, é uma árvore. Não, você olha e o seu pensamento já diz, é uma árvore. Você tem diante de você uma árvore. Nós podemos, evidentemente, né, através do exercício crítico, modificar alguns desses conceitos, mas nunca de uma forma total, nunca de uma forma absoluta. Daí que Sócrates falava da ignorância, né? Que você só caminha na direção da sabedoria na medida em que reconhece sua ignorância. Justamente porque se você acha que você já possui conhecimento, você vai se fechar para o aprendizado, né? E o que é mais importante nesse exemplo de Sócrates, que ele é colocado como o pioneiro na questão da paraconsistência. Como assim? Ele foi o primeiro indivíduo a compreender de uma forma muito clara que nós, humanos, embora, por um lado, sejamos seres lógicos, porque nosso pensamento funciona racionalmente, funciona logicamente, por outro lado, a lógica que roda nesse sistema do nosso cérebro não é uma lógica clássica, matemática, no sentido que Boole, que Bertrand Russell e Wittgenstein gostariam, ou pelo menos Wittgenstein na primeira fase, né? Não é uma lógica assim, mas é uma lógica que admite a contradição, é uma lógica que admite que tenhamos em nossas almas ou nossas mentes, simultaneamente, opiniões, concepções contraditórias, opiniões, concepções que se conflitam. Então, o que pretendeu fazer Sócrates. Sócrates pretendeu, através do diálogo, né, mostrar para as pessoas que elas não sabiam o que elas sabiam, e, além disso, mostrar para as pessoas que elas tinham concepções não só falsas, mas conflitantes acerca das coisas. Um exemplo disso é o diálogo Eutífron. Anotem aí, Eutífron. Deixa eu anotar aqui no chat.
Esse diálogo, Sócrates se depara com um sacerdote, né? E pergunta: onde você vai? Era um jovem, né? Relativamente jovem. E aí o Antífron, esse sacerdote, diz o seguinte: eu vou ali, vou no fórum, para acusar meu pai. Aí o Sócrates falou assim: como assim? Como que é que você vai acusar seu pai? Aí o Antífron diz assim: é o seguinte, porque meu pai ficou bêbado, e aí ele, um transe de embriaguez, ele matou um servo. E como eu sou um sacerdote, eu não posso deixar de acusá-lo, né? Não posso deixar de denunciá-lo, né? Porque seria ímpio se eu não o denunciasse. E aí Sócrates diz o seguinte: mas espera aí, mas também não é impiedade, né? Você não seguir o dever filial, né? Não é também impiedade você ir contra seu próprio pai? Aí o Antífron pensa assim: sim, mas se a impiedade denunciar meu pai, e se ao mesmo tempo a impiedade não denunciar, o que eu faço? E aí eles começam a conversar, né? Começam a conversar e acontece o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Eles não chegam a nenhuma conclusão, né? O Antífron descobre que ele não sabe o que é piedade. Ele achava que sabia porque as sociedades têm sempre uma resposta pronta para dar para as pessoas sobre isso, sobre aquilo, sobre as coisas importantes, né? Mas essas respostas são muito superficiais, né? Porque há muitas situações em que simplesmente elas demonstram a sua inconsistência. Então, Sócrates faz isso em diversas oportunidades. Ele demonstra o quê? Que nós somos, por um lado, seres lógicos, mas, por outro lado, somos seres contraditórios. Então, nós não podemos viver sem a lógica, porque o nosso pensamento funciona logicamente, mas também, por outro lado, nós não podemos viver plenamente com a lógica. E há vários fatores que atravessam esse caminho e fazem com que a gente deslize para um lado, para o outro, fazem com que a gente se desvie do caminho incorreto, né? Então, é comum, vocês veem, sei lá, pastores, e de repente eles são infiéis, são esposos. Ou então, jogadores de futebol, e de repente, ao mesmo tempo, vão para festas e ficam bêbados. E por aí vai, né? E o povo costuma simplesmente dizer assim: esse é um falso pastor, aquele cara é um péssimo atleta. E o Sócrates diz o seguinte: não, calma aí, né? Porque se por um lado ele falhou ao trair a mulher, né, na medida em que isso vai contra os próprios fundamentos, né, que a religião dele professa, por outro, né, ele pode ter sido um bom pastor durante muito tempo, feito muitas coisas legais. Ou, por outro lado, o jogador, se por um lado ele não agiu como um bom atleta, bebendo, indo para uma festa, por outro, né, ele, naquele determinadas partidas, ele foi um super jogador. Ele fez gols belíssimos, ele ajudou na vitória do Topezão, mas também ele não deixa de ser um bom vivan. E essas coisas se chocam, essas coisas conflitam, certo? E ele continua sendo, ele continua existindo, ele não para de existir. A contradição atrapalha a vida dele, né? Obviamente, né? Mas não para de existir. E esse é um ponto importante, né? Sócrates vai, na verdade, mostrar que ninguém é sábio, que ninguém tem essa mente livre de contradições, né? E é uma coisa que Epiteto, cerca de 400 ou 500 anos depois, vai sintetizar muito bem no capítulo do Manual de Epiteto. Não sei se vocês sabem, eu traduzi do grego junto com o Julien, depois eu traduzi sozinho o Manual de Epiteto. E ele diz o seguinte: quando você perceber alguém bebendo muito, não julgue que ele bebe mal, porque você não sabe a razão pela qual ele bebe. Quando você vê alguém se banhando muito rápido, não julgue que ele se banha mal, porque você não sabe a razão pela qual
ele está se banhando rápido. O que isso quer dizer? Mais uma vez, né? Exatamente, a questão da verdade, né? Alguém, o Frederico, colocou a questão da verdade. Mais uma vez, o que é a verdade, né? A verdade também não é algo que os sentidos nos dão. A gente vê, o fato é que o cara bebe muito. Mas por que ele bebe muito? Não sei. Ele pode estar querendo extravasar, e aí vai ser bom, né? Sêneca, que era um histórico, ele dizia que às vezes tem que beber muito, ficar no limiar da embriaguez, né? Ou porque uma pessoa se banha rápido? Porque ele é porco? Não, porque de repente ele precisa, sei lá, levar a mãe para o médico, pegar o filho em algum lugar, né? Isso acontece muito no trânsito, né? A gente vê o cara voando na nossa direção. Às vezes ele tem uma razão para isso. Está levando uma mulher grávida, ou está pegar alguém que está doente, enfim. A gente tem acesso ao fato de que ele está indo rápido, mas a gente não tem nenhum acesso à razão pela qual ele está indo rápido. Então, a lógica, e por isso é muito importante essa questão de se estudar os sofismas, a lógica é um instrumento para nos tornar cautelosos antes de julgar. Tá? Porque o ser humano é um bicho que adora julgar o outro ser humano, né? Aquela velha história, né? Você tem um dedo apontado para o outro e 3 apontados para você, né? E, em geral, esses julgamentos, esses juízos, são totalmente infundados. Você julga sem saber minimamente por que a pessoa age assim, assado, qual é o motivo da pessoa estar procedendo assim. Por exemplo, outro exemplo, se alguém passa por você, hoje está mais difícil, né? Porque a gente está em quarentena e pouca gente passa por a gente, né? Mas digamos que nós estejamos em quarentena, né? E aí você já conclui, não passou por mim, não me cumprimentou, é porque me odeia ou me despreza, né? E isso já aconteceu comigo algumas vezes, de as pessoas acharem que eu estava com raiva delas, ou desprezo, ou simplesmente porque eu passei e não vi mesmo, porque eu estava pensando em outra coisa, né? E a gente trabalha com filosofia, é fácil estar pensando em outras coisas, né? Tipo o Tales, todo mundo conhece a anedota do Tales, né? O Tales estava observando as estrelas, né? Estava andando no campo com uma serva e estava olhando para o céu e de repente ele caiu num buraco, né? E a serva falou, poxa, né? Tem tanto conhecimento sobre as estrelas, mas não consegue andar no chão, não consegue. Uma criança tem mais cuidado, né? Tem maior capacidade de andar. E então a lógica nos ajuda a fazer uma coisa que os estoicos criaram, um conceito que os estoicos desenvolveram, que é o conceito de suspensão de juízo. De não se precipitar. De não, antes de você ter as evidências, não abrir a boca para falar besteira, né? Esperar que você tenha evidências para que você possa falar com convicção, com fundamento sobre alguma coisa. Aliás, falando em bibliografia, o material que a gente vai seguir é esse daqui, estou colocando agora no chat. É o Guia das Falácias do Dome, o Stephen Domes. É um texto bem simples, bem completo também, bem abrangente, e a gente vai trabalhando com elas. Já está em português, então é esse o material. Todos entenderam? Então, por um lado, somos lógicos, né? Por outro lado, somos contraditórios, somos inconsistentes, não somos lógicos até o fim, né? Podemos dizer assim, né? Não somos computadores, não máquinas de calcular, né? Totalmente consistentes, como o Alípio falou ali, né? Nós, por uma série de razões, praticamos ações inconsistentes, praticamos ações injustas mesmo, e isso é um fato, é um traço da nossa humanidade. Não é possível ser diferente. A gente pode melhorar, e é sempre desejável melhorar, né? Como na questão dos animais, né? Ainda que você seja a favor de comer um animal, não é necessário que o animal sofra terrivelmente, né? Para morrer. Há certos conhecimentos que os antigos tinham, que nós perdemos,
e que faziam essas coisas de uma forma mais justa. E com certeza nós podemos melhorar, mas não podemos ser fanáticos, né, pela melhora a todo custo, né, e buscando essa política do cancelamento que a gente vê hoje em dia, que as pessoas vão sendo estraçalhadas, né, por ações que às vezes são pontuais, ou que às vezes mostram mesmo um defeito da personalidade delas, mas essas pessoas deveriam ser ajudadas, não linchadas, né? Tem um conto muito legal do Ferreira Goulart, desse livro aqui. Deixa eu pegar o livro, só um momento. Não vejo o livro, devia estar aqui à vista. Mas um livro chamado Cidades Inventadas. Deixa eu colocar aqui também no chat. Cidades Inventadas. Então tem um conto que é o seguinte. É o conto sobre uma cidade ideal. Havia um rei, e esse rei resolve. O rei devia ler bastante filosofia, né? Platônica, leu bastante a República de Platão, e resolveu construir a cidade ideal, né? E aí ele reuniu arquitetos, intelectuais, e a cidade foi planejada nos ínfimos detalhes, né? A arquitetura era ideal, as leis eram as ideais, e por aí vai. E, na medida que ele ia construindo essa cidade ideal, do lado da cidade ideal foi sendo construída uma favela, né? Os trabalhadores, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, né? Que ajudavam lá, trabalhavam para construir a tal cidade ideal. E, finalmente, a cidade ideal ficou pronta, né? E as melhores pessoas, entre aspas, foram viver na cidade ideal, enquanto os trabalhadores ficaram ali, na cidade nada ideal, né? Do lado dessa cidade ideal. E, no princípio, tudo era uma maravilha, né? Porque as leis eram tão justas, era tudo tão retilíneo, né? Tudo tão... Era um mundo sem curva, né? Estou me referindo aqui à curva do Niemeyer, né? E a curva exatamente, né, que representa essa questão do feminino, e era um mundo masculino nesse sentido da racionalidade. Só que aos poucos, esse mundo foi se tornando um lugar meio difícil de morar, né? E é engraçado que ele escreveu isso há muitos anos, mas tem muito a ver com o nosso momento atual. Porque era muito difícil viver na cidade ideal. Qualquer deslize seu, você era condenado, né? Enfim, a cidade ideal era uma espécie de... Alguém deixou alguma coisa ligada aí. A cidade ideal era uma espécie de reformatório gigantesco, sabe? Onde todo mundo tinha que ter suas crenças analisadas e curadas. Era um grande reformatório. E as pessoas, uma série de pessoas, muitas pessoas começaram a se fartar daquilo e começaram a fugir para a cidade nada ideal, na cidade do lado. Então, cada vez mais pessoas fugiam, né? Porque a cidade perfeita se tornou um lugar muito opressivo, né? E no final o próprio rei, que teve a ideia, né? Ele começou a se sentir mal também na cidade ideal e caiu fora, né? E ele disse o seguinte: a cidade ideal, né? Eu vou me embora daqui. A cidade ideal é para homens perfeitos, e eu não sou um deles, né? Então, por um lado, é legal a gente fazer esse exercício de limpeza da mente de falsas opiniões, ele é necessário, né? Mas a gente não pode ser fanático em relação a isso. Aliás, não devemos ser fanáticos em relação a nada, né? Porque a gente não, ao tentar levar longe demais esse exercício, a gente esquece a nossa própria humanidade, que é, cuja principal característica é o caráter falho, é o caráter eternamente imperfeito, né? O caráter precário, certo? Sêneca, o filósofo estoico, definiu muito bem sobre isso, né? Ele era estoico, né? E todo mundo esperava que o cara estoico fosse um cara perfeito, né? E ele não estava longe de ser perfeito, né? Então, ele escreveu, um dos caras que o acusava de não ser perfeito, ele escreveu: eu não sou sábio e nem o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos bons,
mas unicamente melhor que os maus. Basta-me, a cada dia, cortar alguns dos meus vícios e refrear meus desvarios. Então, a tarefa humana, ela tem que ser mais condizente com a sua própria condição, né? A gente não tem que almejar uma perfeição que não nos cabe. A gente tem que almejar uma melhora em vários aspectos do pensamento, né? E aí o estudo dos sofismas, mais uma vez, é bom, porque faz com que a gente não vai ganhar um conhecimento novo, mas a gente vai descobrir que uma série de coisas que a gente achava que era verdade, não é. Né? É, no máximo, uma aposta. E muitas coisas são mentiras mesmo. Certo? E isso vai ser bom. Mas não podemos levar isso a ferro e fogo, certo? Porque isso seria esquecer a nossa própria natureza falível, a nossa própria condição existencial. É por isso que o conceito socrático de sabedoria é como uma estrela, né? Pela qual o navegante se guia. Né? Porque o navegante, quando se guia pela estrela, não quer alcançar a estrela, mas ele quer alcançar um porto humano, quer alcançar uma meta humana. Então, esses ideais de perfeição são, como os próprios nomes dizem, são ideais, certo? Que servem para nos orientar, mas que nós não devemos pretender atingir, certo? Porque se há uma coisa que é verdade para a condição humana, é o nosso caráter falível e o tamanho gigantesco da nossa ignorância, né? Como já disse Shakespeare, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que cria a nossa vã filosofia, né? Ou então também um dos companheiros de Dioniso, né? Que era um sábio semi-humano, semi-fera, e ele perguntou uma vez o que era a melhor coisa para o humano. E ele disse, né? Para o humano, melhor não ter nascido. Uma vez tendo nascido, o melhor é o quanto antes ir para debaixo da terra. Certo? Então, isso é uma coisa importante que a filosofia nos ensina sobre a precariedade da nossa condição e a necessidade de ter isso sempre diante dos olhos. É por isso que se chama de profissão socrática de ignorância. Né? É a cada dia você reconhecer que você não sabe nada, que você nunca vai saber muita coisa, e o grande progresso que você pode fazer, na verdade, é reconhecer a sua ignorância, retirar o assentimento a várias coisas que você pensava serem verdadeiras. O Marcos Rezende escreveu um texto ultimamente sobre isso. Marcos, se você estiver me ouvindo, coloca também o link do seu texto aí para o pessoal, tá certo? O link do seu texto sobre a questão da opinião, das fake news, né? E isso, por um lado, é muito importante, como eu disse, mas, por outro lado, nós não devemos levar isso a ferro e fogo, senão caímos exatamente nos extremos que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Muitos fanáticos de um lado e fanáticos de outro que querem literalmente acabar com o mundo que nós vivemos, certo? De uma forma ou de outra, né? Com as suas utopias sem fundamento e ridículas, utopias que não condizem com a natureza humana.